João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, agora do verso 19 ao versículo 34. Verso 19 ao versículo de número 34. O tema da mensagem de hoje é: como vencer quando você não é o favorito? Como vencer quando você não é o favorito? Eu gostei desse título, embora não goste do livro desse título. Eu passei por uma experiência um tanto quanto engraçada, quando eu era pastor no Rio de Janeiro, e entendi no meu coração que devia deixar um ministério no Rio de Janeiro. Lá era pastor presidente da igreja, já pastoreava por 6 anos. Entendi que meu tempo na igreja havia acabado e que o Senhor estava então conduzindo a minha vida para um outro ministério. Recebi um convite então para ir para Minas Gerais. E aí fui numa reunião da ordem de pastores da cidade onde eu pastoreava e comentei com alguns pastores, com alguns amigos, alguns colegas, que havia recebido um convite para ser pastor auxiliar em uma outra igreja, e disse para eles que estava inclinado a aceitar, que eu estava entendendo de Deus que devia aceitar. E eu escutei vários conselhos, tipo assim: rapaz, tu é doido? Vai sair de uma igreja que tu é presidente para ser auxiliar em outra igreja? Outro conselho foi assim: rapaz, o pastor que está lá prega para caramba, o que tu vai fazer lá? Outro conselho mais ou menos foi assim: aquele que nasceu para mandar, não mais, aquele que começa a mandar não consegue ser mandado. Tá bom, recebi esses conselhos, entendi que devia sair, e no dia da despedida da igreja, culto de despedida da igreja, a ordem dos pastores se fez presente, e eles me deram um livro de presente, e o título do livro: Como vencer quando você não é um favorito. E eu tenho um livro até hoje, com várias assinaturas de pastores. Embora seja uma experiência engraçada, no meu coração essa experiência é uma experiência um tanto quanto trágica. Por quê? Porque no reino dos céus nós não competimos uns com os outros. No reino de Deus não há espaço para competição. No reino de Deus não há melhores e piores. No reino de Deus há servos e aqueles que não são servos. Certa vez, alguns discípulos de Jesus estavam caminhando com ele, e eles começaram a discutir para pensar: quem será que é o maior no reino dos céus? E eles começaram a conversar, a cochichar, e eles não se conteram e perguntaram a Jesus: mestre, quem de nós vai ser o maior entre o reino dos céus? E Jesus respondeu: o maior é aquele que é o menor. Vocês precisam fazer assim como eu fiz. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E servir em resgate de muitos. A resposta de Jesus é uma resposta que é um boxe ao nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade. Nós sempre achamos que devemos ser melhor. Só que muitas vezes a nossa intenção de ser melhor não é comparado com nós mesmos. Não é comparado com Cristo, que é o melhor dos melhores. Mas muitas vezes nosso desejo de ser melhor é ser melhor do que o outro. É sentir cada vez melhor, porque reconhecemos em nós qualidades, virtudes que muitas vezes nos faz ser mais reconhecido do que o outro, mais valorizado do que o outro. E quando nós nos sentimos mais valorizados do que o outro, o nosso eu, o nosso ego, ele gosta dessas coisas. Nós gostamos de receber uma massagenzinha no nosso ego, não é verdade? Nossos maiores problemas de relacionamento é quando as pessoas falam aquilo que a gente não quer ouvir.
E quando as pessoas falam, muitas vezes, as nossas limitações, os nossos erros, aquilo que poderíamos melhorar, nós muitas vezes não estamos dispostos a ouvir. Nós nos ofendemos, nós nos machucamos, porque na verdade achamos que o bom é quando as pessoas nos valorizam. E achamos que o valor está intimamente ligado a apenas nos colocar para cima. E aí a gente parece às vezes igual o balão de gás. Só que uma hora vem alguém, tac, estoura. E nós voltamos para a realidade. Nós vamos aprender no texto de hoje alguém que teve um sentimento correto sobre essas coisas. Alguém que entendeu desde o seu nascimento que ele não nasceu para ser favorito, que ele não nasceu para ser protagonista, que ele não nasceu para vencer derrotando os demais, mas que compreendeu na sua caminhada que, na verdade, a razão da sua existência não era competir, mas era apontar. Não era competir, mas era refletir. Não era competir, mas era mostrar, apontar para aquele que de fato merece todo o elogio, todo o louvor, toda a glória e toda a exaltação. Nós estamos falando e falaremos mais uma vez de João Batista. João Batista, que nessa passagem mostra para nós que o protagonista da história, o verdadeiro favorito, é Cristo. E talvez a gente já saiba disso, só que nós não conseguimos conectar essa verdade com a realidade da nossa vida. E um exercício simples para mostrar que nós não sabemos conectar essa verdade com a nossa vida, é quando a gente faz uma pergunta assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa talvez é uma das perguntas que mais incomoda a nossa mente e o nosso coração. O que Deus quer para a minha vida? Pastor Henry Blackaby, pastor batista canadense, autor do livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, ele vai dizer que essa pergunta é errada. E quando fazemos perguntas erradas, encontramos respostas erradas. E por que essa pergunta é errada? Porque a ênfase não está na nossa vida. A ênfase está em Deus. Então a pergunta correta seria: Senhor, qual é a tua vontade? Uma vez reconhecendo a tua vontade, eu me ajuntarei à tua vontade para servir ao Senhor, para glorificar o teu nome. Quando compreendemos isso, paramos de ficar perdidos no caminho, sem saber se vamos para cá ou se vamos para lá, se vamos tomar uma decisão aqui ou tomar uma decisão ali, porque agora o foco não está em nós, o foco está na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E aí essa vontade nós nos submetemos. João entendeu isso. Veja o texto do capítulo 1, verso 19 a 34. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor.
Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, de outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, e não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Que o Senhor possa abençoar o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, o momento aqui de João Batista, o surgimento de João Batista, é num contexto profundamente difícil. Os irmãos já sabem, é um contexto de muita ansiedade por parte dos judeus. Por quê? Já havia 400 anos que Deus não falava com o povo. Há 400 anos Deus havia silenciado. Deus, em Malaquias, no último capítulo de Malaquias, vira para o povo de Deus e diz: olha, agora vocês obedeçam à lei de Moisés e fique atento, porque antes que o sol da justiça venha, eu levantarei Elias, o profeta Elias virá à frente do sol da justiça. Depois destas palavras de Deus, Deus permaneceu calado por 400 anos. O povo então vivia na expectativa da vinda do Messias, na expectativa do anúncio do profeta, na expectativa de aparecer o Elias. O povo havia com muita expectativa e de repente surge um homem parecido com o Elias. Um homem que parecia um profeta, fazia coisas de profeta, inclusive batizava pessoas nas águas. O povo então fica alvoroçado, corre para Elias, corre para João Batista, para que João então pudesse batizar o povo. Uma comissão então dos judeus procura João Batista para saber de fato quem era aquele homem. E eles questionam a João: João, quem é você, meu filho? Por que você faz o que você faz? E João vai dizer: olha, em outras palavras, parafraseando João vai dizer assim: eu não sou ninguém. Aí o povo então questiona e diz: João, peraí, João, mas você é um profeta, você batiza pessoas, diz para nós de fato quem é você. Não guarda segredo, João. Por favor, João, fala para nós quem é você. Você é o Elias, João? Você é o profeta? E João diz: não, eu não sou Elias, eu não sou profeta. E eles perguntam: então tá, mas se você não é Elias, se você não é o profeta, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio. João então responde com palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Então eles questionaram mais, eles disseram: João, tá, se você não é o Elias, não é o Cristo, nem o profeta, por que você batiza? E aí João vai responder: eu batizo com água,
mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é quem vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A pergunta dos judeus faz muito sentido. Se você não é o Cristo, não é o Elias, por que então você batiza? João diz, olha, presta atenção. Na verdade, o que eu faço não por causa de mim. O que eu não faço porque não estou dentro dessas categorias que vocês estão criando para avaliar se eu sou ou não sou. Presta atenção, o foco de vocês não precisa estar em mim, porque o que eu faço é por causa de outro, que é maior do que eu. E é por causa dele que eu faço o que eu faço. Ele já está no mundo, ele é maior do que eu. É por causa dele, então, que eu sou o caminho. É por causa dele que eu faço um caminho reto para o Senhor. O que João está dizendo é, eu não sou o favorito. Não corra para mim porque acha que eu sou alguma coisa. O que João está dizendo é, vocês precisam vir a mim, não por causa de mim, mas por causa daquele em quem eu preparo o caminho. O que João está dizendo é, não corra atrás de homens. O que João está dizendo é, não tente olhar a partir daquilo que se faz ou aquilo que não se faz, para depositar a sua expectativa, a sua esperança na coisa ou em coisas que os homens fazem. João está dizendo, olha, vocês estão procurando a pessoa errada. Eu não sou o favorito. Eu não sou aquele em quem vocês estão procurando. Meus irmãos, às vezes a gente olha para uma passagem como essa e a gente tem uma tendência de achar que só podemos aplicar uma passagem como essa para questões de igreja. De dizer assim, não, na igreja a gente não faz nada para a gente. O pastor não faz nada para ele. A música não pode cantar pensando... O louvor não pode cantar pensando neles. Eles precisam fazer as coisas por causa de Jesus. Mas eu te pergunto, será que na tua vida cotidiana você faz as coisas por causa de Jesus? Você se torna o melhor por causa de Jesus? Qual é a motivação da tua vida? É ser o melhor por causa de Jesus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Quando as pessoas olharem para nós, encarar que aquilo que nós estamos fazendo tem características de coisa boa, nós falamos para essas pessoas que isso está acontecendo é por causa de Jesus. É isso que João faz aqui. João compreende, meus irmãos, que ele não é o favorito. João entende perfeitamente a vontade de Deus. João compreende perfeitamente que a vontade de Deus não era que ele fosse alguém, que ele tivesse os holofotes voltados para si, mas ele compreendeu perfeitamente que ele veio para obedecer à vontade do Pai, veio para obedecer o chamado do Senhor, e o seu ministério não tratava dele, mas tratava de Cristo. Me parece que a gente não consegue compreender isso com a vida. Me parece que a gente acha que a vida tem a ver com a gente, não tem a ver com Cristo. João entendeu que sua vida tinha a ver com Cristo, não tinha a ver com ele. E talvez ele aprendeu isso do pai, quando recebeu a visita do anjo, seu pai Zacarias, e o anjo aparece para Zacarias e vai dizer: Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele,
pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João talvez ouviu as palavras do seu pai dizendo: filho, você tem um grande ministério nas tuas mãos, mas esse ministério não é para você, a tua vida não é para você, é apenas para você preparar o povo para o Senhor. A razão da tua vida, a razão daquilo que você faz é o Senhor. E meus irmãos, como nós seríamos felizes se descobrirmos que nossa vida não é por causa de nós, não é para nós, mas é por causa de Deus e para Deus. Assim descobriremos o verdadeiro propósito de nossa existência. Quando entendermos que não somos os favoritos, meus irmãos, experimentaremos a humildade. Quando entendermos que não somos os favoritos, nós experimentaremos algo que só pode vir de Deus para nós. Algo que Jesus, de fato, experimentou, e não apenas experimentou, mas viveu em profunda humildade. Hoje vivemos num tempo de tanta arrogância, de tanta prepotência, de tanta altivez, de tanta gente que se acha alguma coisa. É impressionante. É impressionante como quanto mais experimentamos a vida, quanto mais Deus nos abençoa, quanto mais coisas conquistamos, quanto mais conhecimento nós temos, mais prepotente, mais arrogante nós nos tornamos, como se nós fôssemos o rei das coisas. Quantas vezes você já humilhou alguém porque você expôs aquilo que você tem? Simplesmente com a vontade de dizer: olha como eu sou bom. Ah, meus irmãos, esse nunca vai ser o caminho para a vitória. Esse nunca será o caminho da felicidade. Porque o caminho de ser bem-sucedido é exatamente o contrário. Se você é um crente, e aí eu estou falando para crente aqui, se você não é crente, vai buscar a vida do jeito que você acha que tem que buscar, tentar a felicidade do jeito que você acha que tem que tentar, e no final das contas você vai ver aonde você vai chegar. Mas se você é um crente, se Deus salvou você, se você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, a sua vida pertence a Jesus. O sentido da tua vida não é você, mas a tua vida é para refletir a glória de Jesus. Portanto, tudo aquilo que você faz com as tuas mãos, tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que Deus permite que você experimente, todo sucesso humano, todo sucesso que você pode ter na tua carreira, todo bem-sucedido você possa ser nos teus estudos, naquilo que você faz, amigo, você só faz porque Deus te deu capacidade para isso. Você só é porque Deus te permite ser. A sua vida precisa ser para a glória de Deus. João entendeu isso. Ele entendeu que não era o favorito. João disse: olha, tem alguém que é maior do que eu. Esse alguém é Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, quanto menos parecido com o homem, com a vaidade, com a glória do homem, mais parecido com Cristo seremos. O caminho da vida, do sucesso, para o cristão é exatamente ao contrário daquilo que o mundo prega para o homem. É exatamente o caminho da negação de si mesmo, é o caminho da humildade, pois quanto menor formos, maior seremos.
Quanto menos parecido com o homem e mais parecido com Cristo, mais perto da vitória nós estaremos. Eu e você, então, seremos incríveis, marcaremos a vida das outras pessoas, deixaremos um legado, não porque lutamos na vida para construir isso por nós mesmos, mas porque preparamos o caminho para Jesus. Presta atenção numa coisa: nenhum homem que ficou marcado na história como um homem de Deus lutou para ser reconhecido em si mesmo. Ele simplesmente viveu para fazer Jesus conhecido. Presta atenção numa coisa: daqui a poucas gerações, nunca mais alguém vai falar do seu nome. Daqui a poucas gerações, ninguém vai lembrar de você. Ninguém. Eu te pergunto, você sabe o nome do seu tataravô? Conhece? Sabe o que ele fez? Qual o legado que ele deixou? O nosso nome se apaga na história. E por mais que lutemos para preservar, para deixar, o máximo que vai ficar é para os filhos e quando conhecermos os netos. E quando conhecermos os netos, depois some. Então, muitas vezes caímos na armadilha de lutar para ter reconhecimento. Algo muito pequeno comparado com o que é a vida e a história. Mas é impressionante como homens marcaram a história sem se preocupar em deixar o nome na história. É impressionante como olhamos para a história e vemos homens de Deus que são conhecidos gerações e gerações, mas nunca tentaram ser conhecidos. Eu posso citar, por exemplo, o nome de João Calvino. Você sabe uma história curiosa de João Calvino? Ele, próximo da sua morte, João Calvino morre no auge da vida, com 55 anos. Quando ele está enfermo, no auge da sua morte, ele chama as pessoas, os magistrados, os pastores da cidade, ele chama e faz esses homens prometerem algo. E diz o seguinte: olha, eu quero ser enterrado num túmulo anônimo. Eu não quero que na minha sepultura tenha o meu nome. Sabe por quê? Porque ele sabia como o coração do homem é capaz de produzir ídolos. E ele entendeu que a sua vida era uma vida apenas para a glória de Deus. Se você, talvez, um dia tiver a oportunidade de visitar a Suíça, tenta procurar o túmulo de João Calvino. Você vai encontrar uma pedra com as letras J.C. Que pode ser João Calvino, mas poderia muito bem ser Jesus Cristo. Se eu contar para os irmãos, e eu acho que eu já disse aqui, eu comentei com os meninos no seminário, há um pastor batista do início do século XX, chamado A.W. Pink, um pastor que foi pastor na Carolina do Sul, um pastor que começou a estudar a Bíblia, aprendeu a respeito da soberania de Deus e começou a pregar sobre isso na igreja. Só que ele percebeu que a pregação que exalta a Deus e diminui o homem, já naquele tempo não era uma pregação muito aceita. Não é uma pregação muito aceita. Porque a pregação moderna é a pregação que faz exatamente ao contrário. É que exalta o homem e diminui Deus, e faz de Deus apenas o meio para exaltar cada vez mais o homem.
Então ele pregava uma mensagem que já naquele tempo não era uma mensagem muito aceita a respeito da soberania de Deus. Ficou pastoreando, 3 anos depois saiu da igreja na Carolina do Sul, já perseguido pelos irmãos da igreja, e decidiu rodar os Estados Unidos pregando a mensagem do Evangelho. E ele roda os Estados Unidos pregando a mensagem do Evangelho, e ninguém queria ouvi-lo. Ninguém gostava de ouvir W. Pink pregar. Ele então teve uma ideia: vou escrever uma revista. E ele escreveu uma revista com 1000 exemplares. Ninguém comprava seus exemplares. Até que surgiu uma oportunidade dele pregar na Austrália. Vai a W. Pink para a Austrália. Chega na Austrália, começa a rodar a Austrália para pregar o Evangelho. Fica ali por 8 anos. E também as pessoas não gostavam de ouvir W. Pink pregar. O que ele faz? Vai para a Inglaterra, tenta o ministério na Inglaterra, também não dá certo. E aí vai se mudar com a sua esposa para uma ilhazinha na Escócia e fica ali até morrer. A W. Pink, quando ele morre, ele é sepultado e existia apenas 8 pessoas no seu sepultamento. Ninguém mais. Mas esse homem, talvez hoje seja um dos homens mais conhecidos da ortodoxia. Seus livros impactaram muitas gerações de teólogos e pastores, ao ponto de Martyn Lloyd-Jones dizer: não desperdice o seu tempo lendo Barr. Você não receberá nada dele que o ajude na pregação. Leia Pink. Seu livro, Deus é Soberano, talvez seja um dos livros mais conhecidos no meio cristão ortodoxo. As últimas palavras de Pink antes de morrer foram, ao lado de sua esposa: as Escrituras explicam a si mesmas. Meus irmãos, aprendemos com homens assim que a vida só tem sentido e vale a pena quando servimos a Jesus. Quanto mais lutarmos para sermos alguma coisa, mais infelizes nós seremos. Quanto mais lutarmos para provar ao mundo e às pessoas o nosso valor, mais frustrados ficaremos. Não espere das pessoas que reconheçam o seu valor, mas viva para Cristo. Ele provou o seu valor, porque Ele morreu na cruz em teu lugar, derramou sangue para te salvar e para te dar vida eterna. Tem alguém que te amou e te amou de tal maneira, alguém que pode de fato fazer tua vida valer a pena. Não são os amores dessa vida que vai fazer valer a pena. Porque muitos, presta atenção meninas, muitas mulheres têm valor quando elas podem divertir na cama, mas depois elas facilmente são trocadas. Muitos homens só têm valor por conta daquilo que eles podem pagar, mas o dia que eles perderem aquilo que eles têm, as pessoas mais próximas o deixarão. Não pense que o teu valor está associado naquilo que o teu nome aparenta ser. Não pense que o teu valor está associado naquilo que você pode ter. Porque essas coisas são bobagens. Você vai perceber na caminhada da vida quantas decepções você vai ter. Pessoas que você ama, que você se dedica, darão as costas para você. Pode ter certeza disso. Na vida nós passaremos por muitas frustrações e decepções, mas não permita que essas coisas
diminua você. Sabe por quê? Porque você já precisa ser pequeno. E quanto menor você for, maior é Cristo na tua vida. Quanto menor você se colocar, maior você será para as pessoas. Portanto, não espere tapinhas nas costas, abraços, motivações extras para que você seja aquilo que você precisa ser. A vitória, ela está intimamente ligada com o desejo de não ser, mas de apontar para aquele que é todas as coisas. O que João entendeu aqui é que existia alguém muito maior do que ele. Verso 26, ele diz: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João está dizendo que ele não era digno de amarrar as sandálias de Cristo. E sabe o que Cristo falou de João? Você sabe? Ele disse: daqueles que foram nascidos de mulher, não existe alguém maior do que João. Se tivesse uma frase para colocar, uma frase de epitáfio, uma frase para colocar no sepulcro, no sepultamento de João, na lápide de João, seria: aqueles que nascidos de mulher, não existe maior do que este. Quanto mais João tentou se diminuir, mais ele foi reconhecido pelo próprio Senhor, que disse: não tem ninguém maior do que João. Isso é extraordinário. João, então, sabia e tinha consciência de que Cristo, de fato, era a razão do seu ministério, a razão da sua vida. E o texto vai dizer que no dia seguinte, quando João viu Jesus se aproximando, ele chama a atenção das pessoas e diz: vejam, 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 é ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Vejam, vejam, é ele que tem que estar o holofote, é ele que é o Cordeiro de Deus. Olhem para ele, olhem para Cristo. É ele que veio para tirar o pecado do mundo, é ele que veio te reconciliar com Deus, é ele que veio para te dar vida e vida em abundância. Olhe para ele. João então apontou para Cristo, porque entendia que Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo era o eleito de Deus, Cristo era o favorito de Deus. E aí João vai dizer algo interessante, ele diz: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Quando João diz que não o conhecia, presta atenção numa coisa. João está dizendo que, não está dizendo que Jesus era alguém desconhecido. João era primo de Jesus. Lucas vai narrar e vai dizer que quando Isabel fica grávida, Maria, mãe de Jesus, vai visitá-la. E ali, os bebês se movimentam, um reconhecendo o outro. Eles se conheciam desde o ventre da mãe. Eram primos. Quando João diz: eu não o conhecia, é que João está dizendo que foi necessário que o Pai revelasse a ele, e ele como profeta, que de fato Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus. O que João está dizendo é que eu só pude testemunhar e testificar que de fato ele é o Messias, o Filho de Deus, quando eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele.
Ele chega a dizer: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João está dizendo então que ele pode testemunhar que Jesus era o Filho de Deus, porque ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero finalizar essa mensagem e partir para a mesa dizendo algo para você. Presta atenção numa coisa. A tua expectativa de felicidade só pode ser preenchida em Jesus. Presta atenção numa coisa. A igreja, essa igreja aqui, eu amo essa igreja. Eu creio que essa igreja é uma igreja de Deus. Mas essa igreja não é capaz de satisfazer o teu coração e preencher o seu coração de felicidade. O pastor não é capaz disso. Nenhuma religião é capaz disso. Mas venham ver o Cordeiro de Deus, porque é Ele que tira o pecado, que pode te reconciliar com Deus e te dar sentido de vida. O que nós queremos propor aos irmãos é: venham para ver Jesus, venham para conhecer a Cristo, venham para se relacionar com Cristo, e a partir dessa relação a tua vida vai fazer sentido, não porque o mundo te levanta ou o mundo te diminui. Tua vida vai fazer sentido porque Cristo estará em você e você estará nele. Eu te convido a uma aventura. Eu te convido a uma nova vida. Eu te convido para viver algo extraordinário que talvez você não conseguiu viver até hoje. Eu te convido a abandonar o seu estilo de vida que tenta construir uma vida e fazer uma vida fazer sentido a partir daquilo que você faz. Pode ser que você se frustre com isso. Sabe por quê? Muitos não reconhecerão o teu valor. Há muita ingratidão. Mas eu quero te convidar a vir para olhar para aquele que pode dar sentido à tua vida. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Venham e vejam.